Horizonte FM. Lisboa, Loures, Odivelas. 92.8. Nasceu a 15 de maio de 1906 em Buquilobo, concelho de Torres Novas, e foi assassinado pela PIDE a 13 de fevereiro de 1965. 50 anos depois da sua morte, converso hoje com Irene Pimentel, licenciada em História, mestre em História Contemporânea, doutorada em História Institucional e Política Contemporânea, elaborou vários estudos sobre o Estado Novo, o período da Segunda Guerra Mundial, a situação das mulheres e a polícia política durante a ditadura de Salazar e Caetano. É autora de livros como Vítimas de Salazar, Estado Novo e Violência Política, A História da PIDE ou Mocidade Portuguesa Feminina. Entre outros prémios, recebeu o Prémio Pessoa em 2007. E hoje é a minha convidada para que fiquemos a conhecer melhor Humberto Delgado. Professora Irene Pimentel, quem foi Humberto Delgado? Humberto Delgado foi o mais jovem general português. Era um elemento, um militar, que tinha estado nas fileiras do regime e que, a partir de determinado momento, quando foi para os Estados Unidos e o Canadá, no âmbito da NATO, começou a divergir de Salazar e a considerar que o regime ditatorial deveria terminar. Em 1958 houve umas eleições presidenciais onde normalmente o Salazar, para dar uma aparência de não ditatorial, permitia de vez em quando que houvesse uns candidatos da oposição. Humberto Delgado foi precisamente o candidato à presidência da República que concorreu contra o candidato da situação, Américo Tomás. O que é muito característico e que é muito importante nessas eleições é que, a dada altura, em maio de 1958, foi perguntado numa conferência de imprensa ao general Humberto Delgado o que é que ele faria no caso de ganhar as eleições, e ele disse que demitiria Salazar. E, de facto, segundo a Constituição de 1933, do próprio regime, o Presidente da República tinha poderes de demissão e de nomeação do Presidente do Conselho de Ministros, neste caso que era Salazar. Com esta frase, Delgado acabou por juntar à sua volta um entusiasmo muito grande popular e houve uma campanha de rua com muitas manifestações, com muitas pessoas que tiveram a esperança que realmente o regime nessa altura pudesse terminar. Não terminou, até porque houve, as eleições foram falsificadas. Ele, mesmo assim, mesmo com eleições fraudulentas, teve 25% dos votos. E depois há toda uma repressão a Humberto Delgado por parte do regime. Primeiro é retirado da aviação, porque ele era da Força Aérea, e depois ele tem de se refugiar na Embaixada do Brasil até que toma o caminho do exílio. Há também um momento muito importante que é na passagem do ano 1961 para 62, há uma tentativa de golpe militar com a tomada do quartel de Beja, e isto foi dirigido também pelo Humberto Delgado, que na altura clandestinamente esteve em Portugal. Portanto, digamos que a partir do momento das eleições, Humberto Delgado transformou-se, pode-se dizer, no inimigo número um, quase pessoal, de Salazar. Professora, e fazendo agora um balanço deste período da história de Portugal, qual é a importância de Humberto Delgado na história do nosso país? A importância dele tem a ver com isso, porque houve um momento também muito importante que eu não disse há pouco, é que Humberto Delgado foi até às urnas. Normalmente os candidatos da oposição faziam a campanha eleitoral, mas depois, considerando que não havia condições democráticas, não iam até às urnas. Ele foi muito importante porque mostrou que o regime, afinal, não estava tão de pé de cal como se pensava. Ou seja, ele mostrou que o regime poderia ser derrubado, como acabou por ser, mas infelizmente muito mais tarde.
E, portanto, eu acho que ele se transformou também um símbolo do que poderia acontecer, e tinha muitos apoiantes, mesmo de pessoas mais despolitizadas, podemos dizer, não organizadas em partidos políticos clandestinos. E, portanto, eu acho que a importância dele foi essa. Evidentemente que o exílio é muito complicado, sempre foi, para qualquer adversário político de um regime ditatorial, e não correu tudo muito bem no exílio. Portanto, ele congregou de facto à sua volta os opositores a partir de determinado momento, depois ficou relativamente isolado, isso deve-se dizer, mas era sempre aquela figura que continuava e que estava lá fora e que o regime temia que pudesse tentar outra operação, e depois, sobretudo, a partir de determinada altura, Humberto Delgado pensou que só se poderia derrubar o regime através das armas. Portanto, isto tudo faz com que ele, de facto, era um opositor político muito importante e nesse aspecto teve muita importância na história de Portugal, sobretudo a ditadura, dando conta que o Salazar poderia ser removido, a ditadura poderia ser removida. E a 13 de fevereiro de 1965, todos esses factos levam a que a PIDE acabe com a sua vida. Exatamente. Portanto, objetivamente o que aconteceu é que houve uma brigada da PIDE chefiada pelo António Rosa Casaco, o inspetor António Rosa Casaco, que o atraiu para uma armadilha em Espanha e que o matou. A partir o julgamento deste caso só pode ser feito, evidentemente, depois do 25 de Abril. E é preciso ver que todos os elementos que estavam presentes, porque muitos foram julgados à revelia da Brigada da PIDE, tinham todo o interesse em dizer que aquilo tinha sido uma operação que tinha corrido mal e que estava pensada como um rapto para depois trazer Humberto Delgado a Portugal, prendê-lo, etc. Hoje isso nem tem tanta importância, quer dizer, só teve importância para a defesa dos assassinos, digamos, porque objetivamente o que aconteceu é que ele foi morto. E depois aqui coloca-se a questão, primeiro essa questão rapto ou assassinato, poderia ter havido até na própria brigada dois objetivos, uma parte da brigada pensaria que eu iria raptar, a parte ia mesmo matar, até porque estava na brigada um elemento que era um testa de ferro, um assassino, uma pessoa que só era utilizada para esses trabalhos, que era o Casimiro Monteiro, que foi quem de facto matou quer Delgado, quer Arajair Campos, portanto a secretária de Humberto Delgado que o acompanhou. E, portanto, eu penso que é o papel de Salazar no meio disto tudo, porque a minha interpretação é que a PIDE não era um Estado dentro do Estado. Ou seja, a PIDE, tudo o que fazia de importante, pelo menos, claro que não ia dizer tudo a Salazar, mas tudo o que fazia de importante, e isto tinha muita importância, tinha que ter o aval de Salazar. Ou seja, o diretor da Polícia Política, Silva Pais e Barbieri Cardoso, de certeza, e outras pessoas, outros dirigentes, como o Pereira de Carvalho na PIDE, de certeza que informaram Salazar do que é que iria acontecer. Nós não podemos saber até hoje se foi dada a ordem de morte, está a ver? Pode até não ter sido dada. O que é certo é que a brigada levou ácido sulfúrico, portanto também há pistas que revelam que havia a possibilidade que ele fosse morto, e eu penso que pela interpretação que eu faço do regime e de como funcionava a PIDE, que é o que eu conheço um pouco melhor, Salazar teve que dar um aval para este crime. 50 anos depois deste crime, professora, acha que a figura de Humberto Delgado é devidamente mostrada aos jovens quando estudam a história deste período do nosso país? Eu penso que não. E por isso é que eu acho que é muito importante esta iniciativa da Câmara de Lisboa, da Câmara Municipal de Lisboa e da família do próprio Humberto Delgado, de, portanto, comemorar, digamos, não é comemorar, é lembrar o assassinato de Humberto Delgado há 50 anos. Eu penso que não. Acho que a história de Portugal mais recente é pouco conhecida em Portugal e, sobretudo, os aspectos da oposição ao regime.
porque sabe-se que foi uma ditadura, isso eu penso que as pessoas sabem. Agora, está um bocadinho obscurecido o papel dos opositores e, neste caso também, claro, Humberto Delgado. Nesse aspecto, ao neutralizá-lo, como dizia disse a Brigada, embora recusando que tivesse o objetivo de o matar, conseguiu, de uma certa forma, neutralizar a memória de Humberto Delgado e também de outros opositores ao regime. Professora Irene Pimentel, resta-me agradecer-lhe a disponibilidade para falar neste dia simbólico onde passam 50 anos sobre a morte do general sem medo Humberto Delgado. Resta-me agradecer-lhe e até uma outra oportunidade. Muito obrigada. Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Ucrânia, Rússia e Brasil. Todo o mundo numa só rádio. Horizonte FM.